Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, tem uma pergunta aqui. Bom, a respeito bom, perguntando, os Shastras também satisfazem os sentidos, o intelecto, eles nutrem a nossa inteligência, né? Ou seja, então, como podemos ver isso, né? Sim, os Shastras, eles nos dão a base, né? Sem Shastras, você não pode obter o tato. O tato é a verdade, o assunto a respeito do que nós vamos realizar, né? Então, tátua se explica que ele é como uma tela branca, assim, na qual você vai pintar. Então, para você ter uma pintura, você tem que ter uma tela branca. E quando você tem essa tela branca, você pode pintar. Então, quando uma pessoa pinta, ela vai realizar todos os seus sentimentos, ela vai expressar tudo aquilo que ela tem dentro de si. Então, na realidade, isso é o tato, né? E através do tato, que vem dos Shastras, nós começamos a crescer na vida espiritual. Então, por isso, o Shastras ele é como um estímulo mesmo, né? Se você tem esse estímulo, você pode ir adiante. Então, a pessoa deveria sempre ser muito apegada aos Shastras, apegada às escrituras, porque elas são uma fonte de inspiração para nós, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos, né, que através dos Shastras, né, você vai ter uma norma de conduta, né? Então isso é algo que realmente nos estimula muito a seguir algo, né? Então você não é uma coisa cega, não é uma coisa que você inventa. Então, na realidade, a filosofia está embasada nos Shastras, né? No Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, né? Chaitanya Charitamrita. Tudo são Shastras que são os Shastras principais da nossa filosofia. Então nós vamos ter muito entusiasmo com ele. Na realidade, o Shastra ele serve muito para alimentar a nossa fé, né? Shraddha Shabe Vishvasakare Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kale Sarvakarma Krita Roy. Então, para você ter essa convicção, né, que o que você está fazendo é o melhor, né? Para você ter essa motivação, e com essa motivação você vai alcançar a meta, porque sem motivação você não pode ir a lugar nenhum. Então o Shastra ele vai incrementar o quê? A fé, essa certeza. A fé é uma firme convicção, né? O que você está fazendo é o melhor, né? Não existe nada melhor do que isso, né? Então os Shastras eles vão trabalhar no entusiasmo, né? Na realidade, o Shastra Shastra Yukti significa uma lógica que você obtém através dos Shastras. Então você pode entender as coisas através das escrituras. Então, as escrituras, elas, claro, elas são mais passivas, né? Ou seja, quando nós estudamos escrituras, nós não conseguimos ter uma correspondência das mesmas, ou seja, as escrituras não vão nos perguntar, né, se nós entendemos a matéria, algo assim. Não vai, isso não vai acontecer. Isso só acontece com o quê? Com o Bhagavata, ou seja, com o devoto Bhagavata, né? Então, quando nós temos o devoto Bhagavata e nós temos o Bhagavata, que é a escritura, então essa conjunção é a melhor, porque na realidade os devotos eles estão se alimentando entre si, né? Matita, Magatha, Prana, Bodhayanta, Parashpara. Eles estão falando, né, sobre Krishna, eles estão se nutrindo, né? Com isso eles vão ganhando força, eles vão ganhando essa energia, né, para realmente vencer Maya, né? Então, quando nós pensamos, né, em Maya, imagina, o que é Maya, né? Um devoto ele se estabelece em Sambandha Gyana e ele entende o que é Maya, ele entende qual é
o problema com Maya, ou seja, qual o perigo com Maya. Né? Ele entende isso, porque ele teve uma instrução do Shastra. Né? Davi Eshegunamai Mamamaya Duratyaya, né? Man Evangé Prapadante Manhetan Tarantite. Então, ele entende que se simplesmente não dá para encarar a Maya de frente, não dá para desafiar Maya sozinho. Né? Você precisa da ajuda dos devotos, você precisa estar em boa companhia, porque Maya é o que? Maya é essa Shakti de Krishna, essa energia divina que realmente é muito poderosa, muito inteligente. Então Maya, você não tem nenhuma chance contra a Maya, nenhuma chance. É como uma luta perdida, né? Se você vai realmente enfrentar Maya. Mas, se você realmente se apoia nos devotos, se você se apoia no devoto Bhagavata, né? Se a sua inteligência está firme nisso, né? Ou seja, a inteligência Bhagavati Uttama Shloki, ou seja, se a sua inteligência está nesse sentido absorta, né? Em realmente praticar o serviço ao Bhagavata. Né? Então isso é o mais importante. Você entende que o Bhagavata ele vai mudar a sua vida, ele vai realmente transformar os seus sentidos. Né? Então os Shastras eles satisfazem os nossos sentidos, ou seja, no sentido que os nossos sentidos estão conectados com o nosso intelecto. Então, o intelecto, claro, a gente entende, né, que a inteligência ela é superior à mente, né? Ou seja, e a mente é superior aos nossos sentidos. Então, quando nós capturamos a nossa inteligência, ou seja, quando nós absorvemos nossa inteligência na nossa prática através dos Shastras, né? Então, a inteligência ela vai ficar forte, ela fica nutrida. E quem está dando isso para nós? É Krishna, né? Dadhami Budyogantan, Janamal Payantite. Krishna está dizendo: eu estou dando inteligência para que você possa vir a mim. Então os sentidos eles vão ser satisfeitos sim. Ou seja, porque realmente a inteligência é superior aos sentidos. Né? Então, na realidade, os sentidos eles vão trazer elementos, né, para que a nossa inteligência se fortaleça também. Ou seja, é como um materialista. O materialista ele vê as coisas de uma maneira completamente diferente da nossa. Né? Ele vê tudo ao contrário. Né? Janisha Sarva Bhutanam. Né? Ou seja, ele está sempre vendo coisas diferentes, né? da nossa maneira. Né? Mas ele, por exemplo, quando vê os objetos sentidos, esses objetos sentidos vão estimular a inteligência a sofisticar cada vez mais o desfrute dos sentidos. Já com os devotos é diferente. Os devotos eles vão estar sempre absortos, né, em colocar a sua inteligência para que os sentidos possam satisfazer o Senhor dos sentidos. Então, por exemplo, quando nós vemos o caso de Ambarish Maharaj, por exemplo, ele era uma grande personalidade, um rei santo, e ele se diz que ele foi a perfeição de ocupar, né, todos os seus sentidos, a sua inteligência, o seu corpo, a sua mente, a sua fala, tudo isso para satisfazer a Krishna. Né? Então ele adorava a deidade, ele cheirava, né, o incenso que era oferecido para a deidade, a flor que era oferecida para a deidade, ele usava os sentidos, né, do olfato, ele escutava, né, Kirtana. Então esse era Ambarish Maharaj. Então quando nós vemos, né, que isso é possível, ou seja, que realmente ocupar a nossa inteligência, ocupar os nossos sentidos também na prática da consciência de Krishna, quando nós vemos que isso é possível, então isso realmente nos leva aqui a ter uma estrutura, uma base, né? E isso é realmente escolher o que é mais apropriado, né? A minha blashita anukulyasha shankalpaha pratikulyasha varjana.
Então você vai entender o que é favorável, ou seja, a inteligência sua vai te mostrar o que é favorável. Talvez a mente não aceite, então isso é outra coisa. Talvez a mente seja tão forte, tão relutante, que a mente não aceita o que a inteligência está propondo. Mas o que a inteligência está propondo é o mais elevado, ou seja, que você realmente aceite o que é favorável, que você rejeite o que é desfavorável. Somente assim você vai poder avançar. A consciência de Krishna significa que você tem que ir adiante, você não pode ficar estagnado, né? Você não pode. Um dia tem que ser diferente do outro. Um dia deve estar. O dia seguinte você tem que estar com mais entusiasmo do que você tem nesse dia. Claro que existe essa fase, né, de Anishtita, né, Anishtita Bhajana-kriya, que é uma fase assim, muito difícil mesmo, né, porque a gente viu isso, né, Siddha Vishwanath Chakravarti, ele explica, né, de uma maneira assim, muito bela, né, que você vai ter muitas dificuldades nessa fase, né? Não vai ser uma fase que vai ser uma coisa, uma linha reta, né? Um plano reto, onde você caminha com facilidade. Não. Nessa fase você experimenta muita dificuldade, muitos obstáculos. Entretanto, isso vai ser diluído, né? Na medida que você segue o seu caminho, na medida que você realmente se estabelece, na medida que você consegue um gosto pela prática. Então, quando nós conseguimos, né, realmente ter esse gosto, isso é ruti, né? Então, ruti se explica que ruti é quando a plantinha, ou seja, a semente, né, ela estourou, né, ela já estourou e ela está como se ramificando, né, embaixo da terra. Então isso é como se explica, se dá esse exemplo, isso é root, né? Então você já agora só falta crescer, né, crescer a planta, né? Isso é como bava, ou seja, você começa a germinar e isso é como broto e aí a planta ela vai chegar ao prêmio. Então se nós entendemos qual é o nosso objetivo, isso significa ter esse conhecimento conceitual, né? Ou seja, o que é sambanda, né? Sambanda, quando você entende, né? Aham sarvasya prabhavo matasarvam pravartate itmatabhajantemam buddhavavasamavikaha. Você entende que Krishna ele é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana dele. Então, se você entende isso, você vai realmente tentar amar a essa pessoa, né? Isso é sambanda, você entendeu que ele é a fonte de tudo, você entendeu que você tem que colocar a sua energia nisso, e aí precisa de abideia, precisa da sua prática para alcançar a meta. Então é interessante você ver que os Shastras, né, quando Veda Shastra Karhe, né, Sambanda, Abideya, Prayodhana, ou seja, está mostrando, né, tudo, ou seja, ali está mostrando o que você tem que entender, né, porque você precisa entender o tato, você precisa entender realmente aonde você está para saber aonde você vai chegar. E a inteligência ela vai nos ajudar muito nisso. Gora Premananda.